Olá, alunos do CEP Ministro Petrônio Portela. Eu sou o professor Eduardo Freitas Cardoso, professor residente do Programa Residência Pedagógica da CAPES, no CEP Ministro Petrônio Portela, Centro Estadual de Educação Profissional Ministro Petrônio Portela. Eu sou estudante do curso de Licenciatura em Física formando e estou aqui para auxiliar vocês nestas aulas de reforço a respeito de lançamento vertical no vácuo. Hoje nós iremos estudar qual é a velocidade que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo. Este é o enunciado de nossa questão, que despreza a resistência do ar e supõe G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para a resolução desta questão, é necessário, antes de tudo, entender o que quer dizer cada termo do seu enunciado, assim como fizemos no vídeo da aula anterior. Aqui procuraremos destrinchar e mostrar o passo a passo de sua resolução. Inicialmente, nós iremos ver qual a velocidade. Aqui, diferentemente da questão da aula anterior, nós iremos considerar a velocidade como o valor que queremos obter, não o tempo. Então, encontraremos particularidades da resolução de sua questão que a diferenciam da outra. Nesta questão, também temos exemplo de uma pedra que é abandonada a uma certa altura. A certa altura considerada aqui é a altura de 45 metros. Como podemos ver aqui. Neste caso, também é pedido que se despreze a resistência do ar. E, novamente, que suponhamos G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como falamos na aula anterior, e não custa recordar, nas proximidades da superfície da Terra, a gravidade apresenta uma constante de aceleração igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Para a finalidade de resolução de exercícios, nós utilizaremos este valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para se resolver essa questão, temos que agora procurar entender quais são os seus dados, os anotando para que assim possamos fixar melhor o conteúdo. Façamos as anotações. Nós temos que y e eu quero saber quem é a velocidade. Nessa questão, nós iremos utilizar equações diferentes da equação que utilizamos na questão passada. Pois aqui nós queremos saber qual é a velocidade final do objeto que foi lançado da tal altura de 45 metros. Nos recordando do que vimos nas aulas anteriores, comigo ou com seu professor titular, avalie a seguinte fórmula, que diz que a velocidade na direção y vai ser igual, ou na direção da altura, a velocidade inicial na direção da altura, mais a aceleração vezes o tempo. A problemática desta equação é justamente o fator de que t não foi nos dado. Assim, nós teremos que utilizar outra equação para resolver este exercício. Portanto, nós iremos utilizar uma equação chamada equação de Torricelli, que será aplicada na direção y, que nos diz que a velocidade na direção y ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da altura y. Essa fórmula nos dá alguns dados, como um valor de variação de altura, a velocidade inicial, as 2 vezes a aceleração, e a velocidade na direção y final.
Manipulando essa equação e tornando-la mais com a cara do problema, nós teremos que a velocidade na direção y ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial, é nula, pois ela parte do repouso, 2 vezes a aceleração, que aqui será considerado que a trajetória orientada positivamente e para baixo, de modo que o sinal da aceleração seja considerado positivo. Então, nós teremos que 2 vezes g vai ser igual à variação de y. Assim, nós teremos que a velocidade final será a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade vezes a variação de y. Desse modo que nós avaliamos, basta que façamos a substituição dos valores e para que possamos obter o valor da velocidade final na direção y. Acompanhe comigo a colocação dos valores. Então, nós teremos que a velocidade final na direção y vai ser igual. Quanto vale g? Dizemos que g vale 10. Então, vai ser 2 vezes 10 vezes 45. Então, nós temos aqui 20 vezes 45, não é? Vai ser igual a raiz quadrada de 20 vezes 45. Aqui nós iremos fazer uma multiplicação. 20 vezes 45. 0 vezes o 5 é 0. 0 vezes o 4 é 0. 2 vezes o 5 é 10. Deixa o 0. Vai 1. E 2 vezes o 4 é 8, mais 1, 9. Somando-se esses valores, nós teremos 900. Assim, nós temos que a velocidade y vai ser igual a raiz quadrada de 900. Se você não tiver em mãos uma calculadora ou não saber a raiz quadrada de 900, basta que você fatore o valor 900 e veja qual será esse valor. Se nós dividirmos 900 por... Então, vamos dividir 900 por 9, que dá 100. Por 10, que dá 10. E por 10, que dá 1. Tendo 9 vezes 10 ao quadrado. Então, nós teremos que Vy vai ser igual a raiz quadrada da multiplicação de 9 vezes 10 ao quadrado. Nós sabemos que 9 é raiz quadrada. E também por o fator de multiplicação, podemos dividir essa raiz em duas. Então, Vy vai ser igual à multiplicação da raiz de 9 vezes a multiplicação da raiz de 10 ao quadrado. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 é igual a 9. E a raiz quadrada de 10 ao quadrado é apenas 10. Desse modo, nós teremos que Vy, ou V final, vai ser igual a 30 metros por segundo ao quadrado. 30 metros por segundo, me desculpem, por favor. 30 metros por segundo, me confundi aqui devido ao valor de aceleração. 30 metros por segundo, que é metro por segundo, a unidade no sistema internacional, ou seja, no SI, para a velocidade, né, no caso aqui. Metro por segundo, porque nós temos a divisão do valor de espaço, que é o metro, pelo valor de segundo, que é o de tempo, e são duas unidades internacionais, são unidades derivadas.
do Sistema Internacional de Unidades.